nações. Aleluia. Vamos continuar cantando com alegria. Rei das nações. Vamos lá? Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros os teus caminhos, Senhor. Rei das nações, a ti cantamos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações, pois os teus atos todas as nações, diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, teu nome, a Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. A Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não teu nome. Cante ao Rei. Vamos dizer isso juntos mais uma vez nessa manhã. Vamos dizer: Rei das nações, quem não se doa, nome que é sobre todo nome. Pois só, mais uma vez, numa só voz: Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu santo nome, Senhor. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo, Senhor. Pois só teu nome é santo. Nós reconhecemos, só o teu nome é santo, por isso a ti cantamos mais uma vez. Estamos no antepenúltimo domingo da nossa série falando sobre a jornada de Cristo na dor humana. Jesus percorreu a terra, mas não apenas o chão, Ele percorreu a nossa vida, Ele entrou na nossa existência. Deus encarnou na nossa dor, Ele andou no meio do nosso sofrimento e levou sobre si as nossas dores. O tema deste domingo é
lamento. O que significa o lamento? E por que ele está na Bíblia? E por que nós precisamos aprender a lamentar? Eu acho que nós não acreditamos na Bíblia. Nós acreditamos nas nossas interpretações. Nós acreditamos na nossa linha hermenêutica. Porque todo mundo fala que crê na Bíblia. E às vezes você vê o que a pessoa crê e fala, mas espera, mas isso está na Bíblia? Ela fala, tá, porque tem um versículo que diz isso, eu juntei com aquele outro que diz isso, aquele pedacinho de um outro que diz isso aqui, ó, juntou tudo, ó. Nós cremos na nossa hermenêutica, nós cremos no jeito que a gente interpreta, e geralmente esse jeito que a gente interpreta é precedido por uma maneira que nós enxergamos o todo e construímos a nossa fé. E vou falar algumas coisas aqui nessa manhã que você possa dizer, não é isso que você está falando. Tranquilo, irmão. Creia na sua interpretação. Mas eu acho que vale a pena você perceber o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Marcos capítulo 15, verso 33 e 34. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz, falou em hebraico, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Que o Senhor Deus nos abençoe nessa manhã, através da sua palavra. Eu não sei se você já leu esse texto e falou, mas o que Jesus quis dizer com isso aqui? Não faz nexo o Filho de Deus falar um negócio desse. Porque Jesus revelou coisas que as pessoas não estavam vendo. Ele leu o pensamento dos fariseus e disse coisas para eles que eles estavam pensando antes deles dizerem. Jesus disse que o dia e a hora que ele voltaria, só o Pai sabe, mas de resto ele sabia de tudo. Ele entrava e sondava o coração dos homens. Ele não disse para o Natanael, eu vi você lá debaixo da figueira, acho que era figueira. Não. Ele mesmo disse que ele destruiria aquele templo e reconstruiria em 3 dias, e falava sobre o seu corpo, e que assim como Jonas tinha ficado 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficaria no seio da terra. Ele já tinha predito a sua própria ressurreição. Ele sabia que ele iria sofrer, porque ele disse para os discípulos assim, eu poderia orar para o Pai me livrar dessa hora, mas como é que eu posso pedir para me livrar dessa hora, se foi exatamente para essa hora que eu vim? Ele tinha convicção e certeza de que ele, num dado momento da sua vida, que a gente não sabe quando que isso clareou perfeitamente, essa é uma das perguntas, mas quando a gente chegar na novo céu, nova terra, podemos perguntar, vamos ter eternidade para perguntar. Mas a verdade é que, num dado momento, ele percebeu que ele seria, como homem, o Filho de Deus que se entregaria na cruz. Enfim, como é que ele pode chegar na cruz sabendo de tudo, que vai ressuscitar, de tudo, que ele era o servo sofredor lá de Isaías, levaria sobre si o pecado de todos, ele era aquele ramo que saía numa terra seca, que não tinha parecer nem formosura, homem de dores. Ele entendia o porquê ele estava sofrendo, e sabia que isso era um plano superior da Trindade, e que ele era a encarnação, o Filho de Deus, e que o plano do Pai se cumpriria. Como é que ele pode dizer na cruz, oh Deus, por que você me desamparou? Já parou para pensar nessa frase, irmãos? Isso nunca colocou uma minhoca na sua cabeça?
E por que Jesus naquela hora teve agonia? Por que ele disse para os discípulos na mesa da ceia, minha alma está profundamente agoniada? E foi para o Getsêmani, e chorou e entristeceu-se. Por que ele lamentou e chorou quando soube que Lázaro estava morto, se ele sabia que Lázaro ia ressuscitar? Por que Jesus sofria se ele já sabia que tudo ia dar certo? Porque nós, eu e você, sofremos muito porque a gente não sabe o que vem amanhã. Por isso a gente vai em cartomante, pede para alguém orar e revelar o que está acontecendo, porque se eu souber o que está acontecendo eu fico mais em paz. Jesus já sabia, não tinha por que sofrer. Por que cargas da água ele tinha que dizer, meu Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Sem contar que se Jesus fosse evangélico, ele não faria isso. Eu fico imaginando, porque aos pés da cruz os discípulos não estavam mais ali, ficou apenas João, e estava ali Maria. Foi Jesus que disse, filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. E quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Um membro de uma igreja evangélica apareceria correndo e diria, dá licença João, dá licença Maria. Ô Jesus, você não pode falar uma coisa dessa, rapaz, você é membro da igreja. Você tem que ter uma confissão positiva, há poder nas suas palavras. Você não pode dizer que você está sofrendo. Jesus, cala a boca, você vai acabar com a nossa igreja. Como assim o pai te desamparou? Eu e o pai somos um, você disse. Agora vem falar que ele te desamparou, mas não era um? Porque Jesus estava ali lamentando aquele momento de dúvida. O Senhor me desamparou? Interrogação. O Senhor me desamparou. Alguém tem que ministrar esse cara. Como se eu e você não tivéssemos momentos de desorientação. Como se eu e você não tivéssemos momentos de dúvida e não chorássemos e não abríssemos a boca várias vezes na nossa dúvida, na nossa desorientação. Mas aprendemos que temos que confessar e profetizar o que nós queremos que aconteça. Aprendemos que não podemos dizer palavras de fraqueza, porque o diabo pode usar isso. Que quando nós dizemos as coisas boas, elas acontecem, quando dizemos as más, elas acontecem. Quer dizer que Deus não tem nada a ver com a gente. Eu produzo o bem e eu produzo o mal. De onde nós tiramos isso? Pelo menos o Filho de Deus não nos deu esse exemplo. Ele suou sangue no seu sofrimento no Getsêmani. E por que Jesus foi dizer, em dúvida, se o Pai o havia desamparado? Na verdade, Jesus estava repetindo um salmo. Salmo 22, abra a sua Bíblia. Essas são as palavras do rei Davi, no Salmo 22. Jesus repetiu as palavras de um salmo na sua cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Jesus repetiu o Salmo 22. Vamos entender o que eram os salmos. O conjunto de cânticos dos salmos, o saltério, são poemas cantados para que fossem utilizados de forma litúrgica na adoração do povo de Deus. Se você costuma ler os salmos, já deve ter visto livro número 1, livro número 2, na verdade eram 5 livros que foram juntados ao longo de alguns séculos, desde Moisés, que escreveu o Salmo 90, o primeiro a ser escrito. Os salmos eram cantados, por isso você vê, para ser cantado com a melodia tal, para ser tocado com tímpanos,
ou com instrumentos de 8 cordas, porque eles eram cânticos. Existem vários tipos de salmo: salmos de adoração e de reconhecimento da grandeza de Deus. Os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Alguns salmos são orações, são petições que eram cantadas. É interessante quando você lê Cântico dos Degraus, Cântico de Romagem. Eram cânticos que o povo cantava no caminho, quando iam para Jerusalém, ano a ano, oferecer os seus sacrifícios. É interessante. Na romagem, enquanto eles caminhavam, eles cantavam. Eu aprendi, eu li e ouvi também um comentário que é possível que o Cântico dos Degraus, não é uma certeza, fossem salmos que, quando eles chegavam em Jerusalém e subiam os degraus do pátio para adentrar o templo, de que eles, cada degrau que subiam, cantavam uma parte ou um verso. Não sei se isso é verdade, mas é um tipo de adoração. Existem salmos que são imprecatórios. Você vai achar vários. Senhor, acaba com os nossos inimigos. Cantava isso no culto. Derruba todo mundo, arranca sangue do pescoço deles. O Salmo 137 tem lamento e tem também essa coisa de ser imprecatório. Bem-aventurado quem pegar os filhos da Babilônia e bater com eles nas pedras. É o Salmo dos Vingadores. O Hulk esmaga. Ele que falava muitos desses. Eu não sei se eles ficavam verde quando cantavam, mas tem esses também. Mas havia uns salmos de lamento. O Salmo 22 é um salmo de lamento. O Salmo 42 é um salmo de lamento. O 137, 132, 130. Um trecho do 116. E outros tantos que, se você for estudar algum comentarista de salmos, você vai ver que são salmos de lamento. O lamento fazia parte da espiritualidade do povo judeu. Fazia parte do cântico deles. Lamentar, se entristecer, chorar e prantear diante de Deus, fazia parte da sua expressão de devoção a Deus. Você pode perguntar, Zé, mas a gente não pode murmurar. Há uma diferença entre murmuração e lamentação. A murmuração pode começar com uma dúvida, uma desorientação, o que está acontecendo comigo, e termina no desprezo de Deus, negando a própria fé, ou atribuindo a Ele qualquer tipo de maldição, que já causa um afastamento e uma negação do próprio Deus. Mas o lamento era seguido de adoração. Ao mesmo tempo em que aquele que lamentava chorava, se desorientava e perguntava por quê, ele encerrava dizendo: obrigado porque o Senhor é Deus. Eu não consigo entender, estou chorando pelo que está acontecendo, mas eu te adoro porque tu és Senhor. Eu sei, não foi isso que você aprendeu, eu também não. Não só aprendi diferente, como também ensinei diferente. Mas que bom que a gente tem a chance de recomeçar. Sorte minha e sorte sua. Porque a primeira coisa que vai acontecer amanhã, segunda-feira, nos comentários dessa pregação, é que sempre tem alguém que tem uma revelação do Espírito Santo de Deus. Mas ele não pregava isso antes. Eu não pregava isso antes. Então o que eu digo a você, desligue do nosso canal e vá seguir outra igreja, se você não consegue conviver com isso. Bom, como você volta todo domingo, você deve estar acostumado. Então vamos seguir em frente. Os salmos de lamento faziam parte da vida do povo de Israel. E você aprendeu assim: não fale isso. O que você está falando? Para com isso, fecha a boca. O diabo está ouvindo, ele vai usar. Ou, isso que está passando aí é por causa do seu pecado. E aí, junto com o teu lamento e com o teu choro, ainda vem uma acusação sobre você. Diz o que é bom, repete o que tem que dar certo. E você vai dizer assim: Zé, várias vezes na Bíblia, homens declararam palavras e aconteceram coisas estupendas. Eu vou dizer para você: sim, verdade.
Eu pergunto a você: foi o homem que colocou a palavra no coração de Deus para Deus fazer? Ou foi Deus que pôs a palavra no coração do homem para ele declarar? Eu fico com a segunda, porque não há homem que comande a Deus, é sempre Deus que é soberano, superior e Senhor dos céus e da terra. Eu não acredito em gente que acha que comanda a Deus. Ainda que você creia na palavra de Deus, ela não está na tua boca para você comandá-lo como uma marionete. Dizem que se você lamentar, você está pecando, ofendendo a Deus. E nós que somos evangélicos, somos ótimos para jogar um balde de água fria em quem está chorando. Engole o choro, fecha a boca. Aliás, nós temos uma série de versículos decorados. Quando a pessoa está em depressão, eu tenho esses daqui, ó. Quando a pessoa perdeu um ente querido no velório, eu falo esses daqui, ó. E quando está desempregado, tem vários. Tem uns bons de prosperidade aqui que eu tenho vários. Pego cada um de um contexto, cada um de um lugar, faço um compêndio, grampeio tudo junto. E quando a pessoa está lamentando, eu pego aquilo e despejo goela abaixo dela e falo: para de sofrer. Você está sem fé, por isso você está sofrendo. Como se Jesus não tivesse fé e não conhecesse o Deus, Pai, Senhor, do qual também na Trindade Ele era parte. Isso é uma besteira. Sofremos, choramos. Não se acuse, não pense que você está em pecado, nem que você ofende a Deus, porque você não ofende a Deus. Quando Ele conhece a tua dor e o teu sofrimento, porque Ele passou por todas as que você e eu passamos, porque Ele percorreu a nossa dor, e Ele é um homem que sabe o que é padecer, diz Isaías, homem de dores, que os homens viravam o rosto, que não tinha parecer nem formosura, mas Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas machucaduras nós fomos sarados. E quando a gente fala: Senhor, o que está acontecendo? É como se Cristo dissesse: eu sei o que é isso. Na cruz eu também disse: e onde é que o Senhor está? Não, Jesus não apresentou uma imagem de super-homem, como eu e você na nossa hipocrisia de crente queremos mostrar. Fazemos desse ambiente o ambiente da nossa hipocrisia. Aqui somos perfeitos, aqui somos fortes, aqui não temos problema, aqui falamos em alta voz, levantamos a mão, Deus te abençoe. E faz anos que a tua esposa quer fazer um aconselhamento porque o teu casamento está uma porcaria, mas você é um orgulhoso que não baixa o facho e acha que se demonstrar sua fraqueza para o pastor ou para o psicólogo da igreja ou para algum irmão, que vão pensar de você. Deus sabe que nós somos pó. Vão pensar de você o que pensam de mim e de qualquer outro ser humano. Somos dependentes de Deus. Não sabemos lamentar, por isso sofremos mais do que deveríamos sofrer. Escondemos a nossa dor numa força que não existe. Temos palavras da boca para fora, mas dentro temos amargura. Isso mina e destrói a nossa fé. Enquanto o povo de Deus lamentava e adorava, entre a desesperança e a esperança, a desorientação do caos e o sinal do reino de Deus, a perda e o consolo, enquanto sofriam, glorificavam. Aqui o servo de Deus amadurece, aqui ele cresce no meio da dor, aprende com erros, aprende com acertos, aprende com o seu lamento. A palavra do Senhor, seguindo no Salmo 22, não é interessante, irmãos? Toda a Bíblia tem a palavra de Deus para nós, mesmo nas narrativas históricas, Pentateuco, livros históricos, nós aprendemos de Deus para a nossa vida. Nos evangelhos, o verbo, o Filho de Deus, o evangelho para nós. Nas epístolas de Paulo, o comportamento, a vida da igreja que nos ensina. Nos livros proféticos que nos exortam. Toda a Bíblia é Deus falando conosco, mas o livro dos Salmos é o homem falando com Deus. É o homem cantando o seu desalento, cantando o seu louvor, fazendo suas orações, seus imprecatórios e ao mesmo tempo o seu lamento.
Não é significativo que no momento crucial onde Cristo assume a nossa dor na cruz, no ápice da dor pelo ser humano, que ao invés de escolher uma palavra de Deus ao homem, Ele escolhe uma palavra do homem a Deus, escolhe a palavra de Davi. Isso tem que fazer algum sentido para nós e entendermos o que isso significa. Gostaria de ler com você o Salmo 22. Eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler mais alguns trechos além desse que nós lemos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, estou desorientado. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores, Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e Tu os livraste. A Ti clamaram, escaparam, confiaram em Ti e não foram envergonhados. Ao mesmo tempo que eu lamento, eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele é Senhor. Não entendo porque passo, não entendo porque sofro, mas sei que sou dEle. Tenho liberdade para derramar diante dEle a minha alma e a minha angústia, porque Ele é meu Pai. Não é como a maioria de nós, que quando nós choramos vem com um monte de versículos e fala cala a boca. Sou verme, Davi diz, verso 6, e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. E está lamentando, todos que me veem, zombam de mim, fazem caretas, balançam a cabeça, dizendo, aí ó, confiou no Senhor, Deus que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, quem é que me fez nascer? Reconhecimento. E me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A Ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Lamento, não distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca como faz o leão que desperdiça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Está difícil, Senhor. Olha que Ele diz, transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas. Jesus escolheu o salmo certo. Sobre a minha túnica lançam sortes, e no meio do lamento, Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te a me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão, dos chifres dos búfalos. Sim, Tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o Teu nome no meio da congregação, eu Te louvarei. Louvem ao Senhor vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel. E assim o salmo segue. Eu estava brincando aqui no culto das 9, às vezes, quando nossos filhos são pequenos, nós também, quando éramos pequenos, a gente faz um monte de rabugice, bate a porta. Eu fiz greve de fome porque minha mãe não tinha comprado para mim o Discoteca Hipopótamos volume 1. Mas também tinha Philadelphia Freedom do Elton John, como é que ela não comprou? Não dá, né, irmão? Mas foi só uma tarde, você não vai almoçar hoje? Não, a senhora não comprou o disco, eu vou comprar. Eu comi, lógico, estava com fome. Minha greve de fome durou uns 10 minutos. E tinha também aquela música, Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Uma vez eu tive aula de francês com um irmão da igreja no Rio, e eu falei para ele, o que é Voulez-vous coucher avec moi? Ele falou, você quer dormir comigo essa noite? Eu falei, não. Só estou repetindo o que eu aprendi da música. Era esse disco, mas ela comprou para mim. Mas não atrapalhou, irmãos, acabei fazendo um resgate. Bom, atrapalhou, né? Então... Essa é a diferença entre o lamento e a murmuração. Deus te dá liberdade. Sabe o filho que bate a porta? Não quero falar mais com você. Eu não gosto mais de você. E a mãe fala, bom, está na hora do almoço, daqui a pouco ele vem. Ô mãe, o que tem para comer? Tem o bife, eu quero. Criança.
como nós, crianças de Deus. Se nós que somos imperfeitos, por vezes desumanos, temos compaixão dos nossos filhos, como é que Deus não teria? Você acha que Deus joga um caminhão de melancia em cima de você porque você está triste? Ele também esteve. Eu acho que Ele escolheu as palavras de Davi, no momento crucial, para deixar escrito para mim e para você que está tudo bem. Eu não te odeio porque você lamenta, porque eu estive na tua pele e sei o que é padecer. Esses textos ficaram na palavra de Deus, como vários salmos, como Jesus, como Paulo. 2 Coríntios 11, ele conta que foi fustigado com varas, açoitado, passou na voragem do mar, foi preso entre irmãos, preso entre patrícios, picado por serpente, 5 vezes tomou 40 chibatadas menos uma. Quem que não padece, que eu também não enfraqueça, que eu também não sou? Eu sofri também. No capítulo 12 ele diz: eu pedi para Deus, Senhor, está doendo, estou com espinho na carne, e o Senhor falou: minha graça te basta. Ok, então eu vou me gloriar na minha fraqueza, eu não tenho vergonha de ser fraco, porque eu sou, o forte é Deus. Mas nós fomos atropelados por uma onda de triunfalismo, de humanismo, de hedonismo. O ser humano empoderado, dando ordens para Deus, profetizando. Irmão, eu creio na palavra de Deus na boca dos homens que Ele levanta. Porque não foi 1, 2, nem 3, nem 10, foram muitas vezes. Que seja de um púlpito, ou de uma conversa com um amigo, ou no meio de uma oração, que Deus me orientou pela boca de outras pessoas, eu creio que Deus faz isso. O que eu não creio é que na hora da sua dor, eu jogo um monte de profecia na sua cabeça, para eu ir embora para minha casa tranquilo, que eu fiz a minha parte. Quem leva a dor é você. E por vezes você ainda leva a culpa na minha profecia. Não brinca com essas coisas. Deus fala quando Ele quer, por quem Ele quer e se Ele quiser. Porque se Ele não quiser falar, você tem uma Bíblia com 3.000 páginas para você ler. E está tudo que Ele precisa falar para você e para mim. Mas Ele nos ama e nos socorre. É muito mais fácil despejar uma profecia para que você vá embora com o teu lamento, do que eu tomar para mim um pouco do seu choro e chorar com quem chora. Eu não acredito mais nisso. Igreja é para lamentar uns com os outros. Oramos hoje aqui por um homem que está com 13% do seu rim e não quer fazer hemodiálise. Tem uma família chorando, irmãos. Uma mãe de família com câncer. Nós vamos virar a mão para o lado da casa dela, mandar um monte de profecia e ir embora comer um frango? Ah, mas que eu vou falar para ela? Esse é um problema. Toda hora eu tenho que dar uma resposta, enquanto o Filho de Deus falou: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me desamparou? Temos medo de ter dúvida. Temos medo de chorar, porque queremos demonstrar uma falsa fraqueza. Poxa, eu estou vendo aqui a Irene. Oi, Irene. No último mês de vida do Fleury, eu tive uma conversa com ele. E eu falei assim: Fleury, como é que você está? Ele falou o tratamento, falou: não, seu cabeça, seu coração. Ele falou assim: eu estou em paz, eu estou pronto para partir. Se Deus me chamar, eu estou pronto para partir. E quem acompanhou a história toda, nós ficamos muito tristes. Porque toda vez que eu ouço Smoke Gets in Your Eyes, eu lembro da Irene do Fleury, porque foi a música que ele pediu ela em casamento há quantos anos atrás? 55. Hoje o Fleury já está na glória. Mas nós ficamos tristes. Não porque a gente não tem certeza que Deus está cuidando, Ele está. Mas a gente pergunta: Senhor, mas, desculpa, mas, puxa, nosso coração chora.
E Deus não vai falar: seu idiota que não tem fé, você não sabe quem eu sou. Eu sei, tu és Deus, tu és soberano. Só queria dizer para o Senhor que está doendo. Eu vim de João Pessoa agora de madrugada, e tinha uma mãe no voo com 2 filhinhos pequenos. E eu acho muito bonito os sotaques brasileiros. A Branche brinca, sempre que eu viajo, eu quero aprender os sotaques. E o menininho falava com sotaque paraibano. E eu fiquei olhando, dando risada. Só que nós saímos de lá 3h15 da manhã, chegamos aqui 6h30. Ele estava dormindo, né? Ela colocou os 2 assim, ele é pequenininho, mas ela tinha que levar um monte de bolsa e ela teve que acordar os 2. E ele falou assim: quero colo, mãe. Mas com uma vozinha: mãe, eu quero colo, mãe, quero colo. E foi andando atrás dela: eu quero colo, eu quero colo. E o mais velho puxando ele, ela puxando um monte de sacola. Eu não vi uma mãe dizendo: seu idiota, você não sabe que eu te amo? Então fica quieto que depois eu te pego. Ela chegou lá no saguão, abraça, põe no colo, dá um beijo. Não podia carregar aquela hora. Quem ama não chuta o que sofre, não tributa ao lamento o pecado. Nós temos problema de ouvir alguém lamentando, porque achamos que ele não tem fé, que ele é fraco, que ele não é salvo, que ele está em pecado. Tem uma frase, é do Luiz Melodia ou é do Cazuza? Codinome Beija-Flor: prendia o choro e aguava o bom do amor. Irmão, essa frase é muito bonita. Você prendeu o choro e aguou o bom do amor. Você diluiu. Chora de amor, faz cena, pega o telefone, eu vou ir te buscar, eu vou chorar na tua porta. Deus não se ofende. Senão não teria um livro na Bíblia só chamado Lamentações, só lamentação, onde o profeta tem 5 salmos, 5 capítulos, onde ele lamenta a destruição de Jerusalém pela Babilônia, e ao mesmo tempo agradece a esperança da glória de Deus sobre o seu povo. Jesus foi perfeitamente Deus, demonstrou o seu poder na ressurreição, e foi perfeitamente homem, demonstrou o sofrimento no mundo pós-queda, porque o mundo pós-queda é dor e sofrimento. Paulo em 2 Coríntios 1, 8 e 9 diz aos coríntios: olha, quando eu estive na Ásia, vocês sabem, eu desesperei, eu desejei a morte, eu desesperei da vida, estava muito difícil. Certa ocasião uma pessoa me disse, no começo da igreja, que eu estava errado me expondo, quando eu dizia para a igreja das minhas dúvidas, como eu faço de vez em quando aqui. Irmãos, eu também não consigo isso aqui eu sei que é certo, mas eu sou como você. E ele dizia que isso acabaria com a igreja, e que eu estava me expondo, e que as pessoas não teriam a mim como referência. Eu falei: que ótimo, que bom, a referência é Cristo. Ainda que eu tenha um dom para ensinar a palavra, eu não sou o super-homem. Meu pneu também fura, aliás, essa semana furou, não é, amor? Nós saímos aqui do domingo, tinha 10, quanto que é a unidade do... É bar, né? Libra. Não, mas o meu é real mesmo. A Libra a Libra, nossa, era 3, estava 5 reais só de austral. Lá embaixo. Teve que ir no borracheiro, meu pneu também fura, irmão. A boia da nossa caixa d'água acho que quebrou. Você vê como é que pode? A boia da caixa d'água da casa do pastor quebrou? Eu poderia ver que, irmãos, na minha casa é ungida, não quebra nem caixa d'água, a boia nunca quebrou. Eu vou dizer: ai meu Deus, eu estou em pecado, o pastor tem tudo, eu nunca tenho nada, eu só venho aqui, canto vitórias e falo do poder. Mentira, eu não tenho problema, mentira. Vem aqui e prega, né? Porque o Senhor fez isso comigo, me levantou. Mentira. Eu não sofro, não choro, menininha. Mentira. Já viram a menina lá? A minha casa, eu e minha mulher nunca brigamos. Mentira. Resmungo, chuto a cama. Resmungo. Mas eu amo a Deus.
Não se sinta acusado. Aprenda a lamentar, ao mesmo tempo que você glorifica a Deus. Esses textos foram deixados na Bíblia porque nós nos identificamos com ele. Eu sou igual que nem Davi. Nessa hora, acho que até eu falaria pior, mas é isso aqui, eu sou gente de carne e osso. Sabe como é que é a inteligência artificial? Você já teve uma ligação do seu cartão de crédito, já ficou atrasado igual o meu, que uma máquina te liga e responde, você conversa com a máquina. Já tem isso já. Alguém aqui trabalha em telemarketing? Tá vendo? Perdeu o emprego, agora tem uma máquina no seu lugar. É isso, não tem ninguém aqui de telemarketing mais. É engraçado, né? A máquina é fria. Ela não... Mas é uma inteligência artificial, te responde tudo, mas não sente nada que você sente. Eu peço a Deus que nós sejamos uma igreja que sente o que o outro sente. Quando a gente orar aqui junto, como o Vagnão disse, dá a mão para o seu irmão, dá de verdade. Quer que eu ore por você? Pelo amor de Deus, ora que o bagulho está louco. Eu converso com vários irmãos aqui, muita gente conversa comigo e eu sei que esse aqui está sem trabalhar, aquele está apertado, a mãe de um está morando na sua casa porque está doente, está cuidando, e agora eu estou custeando mais um tratamento do meu cunhado que está doente. E acontece uma nossa vida, irmão, isso aqui é mundo real. Eu acreditaria em alguns tipos malucos de profecia que dizem que tudo dá certo, que você sempre prospera e você sempre vai crescer. Eu acreditaria se a vida do povo todo fosse tão próspera quanto a daquele que profetiza. Se o povo todo morasse no mesmo bairro que ele mora, tivesse um carro igual a dele e andasse no helicóptero que ele também anda. Mas eu não creio mais nessas coisas. Deus fala quando quer, se quer, e quando Deus falar, respeite, porque Ele é Deus. Mas não brinque com isso. Respeite a dor de quem sofre, chore com quem chora e se alegre com quem se alegre, e não tenha medo de chorar. Afinal de contas, tem um hino do cantor cristão que diz: um homem também chora. É de Raimundo Fagner. Deveríamos cantar aqui no domingo que vem, ou no final desse culto, enquanto nós oramos. Vi um autor que diz que os salmos de lamento são cânticos da desorientação. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Mas no instante seguinte, mas eu sei que Tu és Deus, e eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor é Pai. 2 Coríntios 4, 7, Paulo, quando fala sobre, nós vamos ler agora, sobre o Espírito Santo que habita em nós, e é um tesouro em nós, mas nós é tudo vaso de barro, a gente não vale nada. Deus diz para nós, naquele outro hino: você não vale nada, mas eu gosto de você. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Nós não temos, irmão, não é a tua palavra que tem poder, relaxa, a palavra de Deus tem poder. Em tudo somos atribulados, Paulo fala, a gente relaxa, é assim mesmo, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, vai acontecer, mas não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. A gente morre e ressuscita todo dia. A gente vive de morte em morte e de ressurreição em ressurreição, de choro em choro e de alegria em alegria, porque na nossa fraqueza é que a gente é forte. Por isso vou me gloriar na minha fraqueza, para que sobre mim venha o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, não tenho vergonha, aí é que eu sou forte. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Vou até aqui. Deus nos ajude e nos ensine com esses exemplos bíblicos que está tudo bem.
Quando nós viramos a chave e recomeçamos como igreja, em fevereiro a gente faz 10 anos, hein, irmão? Eu ouvi comentários do tipo que agora nós somos conformados, porque não profetizamos vitória, que nós aceitamos a dor. Eu recebo uma cobrança bancária, eu não aceito ela. Antes de você não aceitar, já está no seu nome com o seu CPF. Aliás, não estão te oferecendo para você aceitar, já meteram no teu nome a pendenga toda, só aumentou a sua capivara. Somos muito bons de bravatas, mas não sabemos sentir a dor de quem sofre, né? E demonstramos uma espiritualidade falsa, de um poder construído sobre declarações humanas. Ainda que você não creia no que eu estou dizendo, ou não concorde com a minha hermenêutica, você tem que ter uma pulga atrás da orelha com tantos salmos e textos de lamento de homens de Deus, inclusive do Filho de Deus, na cruz, no Getsemane. Paulo, em vários textos. Pedro, nas suas epístolas sobre o sofrimento dos santos em toda a terra. Apocalipse, que fala da besta que emerge da terra, do mar e do sofrimento e da perseguição que haverá sobre a igreja e a grande tribulação. Você pode escolher se você vai dar uma de forte, ou se na sua fraqueza você vai ser forte. E quando nós começamos, eu ouvia isso. Sabe que eu não tinha teologia para explicar, para dizer, eu vou te dar o fundamento do porquê eu acho que tem que ser assim. Que nossos momentos de oração sejam de choro. Quando alguém estiver lendo os pedidos de oração, não fala, ai que hora chata agora, não. Cada pessoa que escreveu ali, escreveu pensando, eles vão ler lá na igreja e as pessoas vão orar por mim. Eles estão acreditando nisso, irmãos. Nós estamos dizendo para as pessoas, mandem seus e-mails que nós queremos orar por você. Olha que incrível, as pessoas que estão sofrendo estão acreditando que a gente faz isso de coração mesmo. E a gente está aqui fazendo de qualquer jeito. Não estou dizendo quem está aqui em cima orando, nem eu. Eu não faço de qualquer jeito, mas às vezes eu estou lá embaixo e eu vejo. É hora que eu saio para tomar água, quando eu brinco com a criança, quando eu sento porque eu estou cansado de cantar. Deveria ser a hora que a gente dissesse, silêncio agora. Silêncio porque tem alguém chorando. Tem alguém lamentando. E a dor que dói em alguém, agora está doendo aqui. E eu não vou jogar sobre ela um monte de versículos e profecia e ir embora para minha casa comer mais um frango. Eu vou levar comigo essa dor. E vou chorar com quem chora. Que Deus não nos torne uma igreja que nós não nos tornemos uma igreja de robôs com inteligência artificial. Sejamos gente de carne e osso como o Filho de Deus se fez. E morreu a nossa morte, como nós sempre cantamos, para a gente viver a sua vida. E trilharmos os desertos que Ele permitir que a gente trilhe, na nossa dúvida, sem nem saber porquê, e lamentando, mas glorificando. Porque o Senhor é conosco. E Deus nos faça a sua igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Se você sempre teve medo de falar o que você pensa para Deus, besteira, a palavra nem te chegou à boca, Ele já conhece toda, Ele já sabe o que você pensa. E Ele não se ofende com a sua tristeza e com a sua dor e com a sua desorientação. Ore. Feche seus olhos ou de olho aberto, fale com Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está aqui ouvindo tudo isso que nós estamos falando. Mas muito obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu essas palavras na cruz. Sentiu a nossa dor, carregou sobre si o nosso pecado, suou lágrimas de sangue, esteve em agonia, foi chicoteado, precisou que alguém te ajudasse a carregar a cruz. E disse, Deus meu, por que me desamparaste? E repetiu as palavras de Davi. Porque na verdade o teu Espírito também ensinou o que Davi deveria dizer, porque tudo é teu, para ti e vem de ti.
O Senhor está querendo nos ensinar que isso não é pecado. O Senhor está querendo nos ensinar que a gente pode se entristecer. Obrigado, Senhor, que bom ouvir isso. Eu sou gente normal, de carne e osso, como o Senhor também foi. Senhor, aqui nós temos gente desempregada, pessoas enfermas, apreensivas por causa da cirurgia, casamentos desfacelando, contas para pagar. Por que está acontecendo isso? A gente não sabe, Senhor. Pessoas aqui com depressão, outros fazendo tratamento, tomando remédio para dormir, porque a pressão no trabalho está grande. O pai de família não sabe como é que vai sustentar a sua casa, está engolindo sapo no trabalho porque tem que pagar as contas no fim do mês. Isso está fazendo ele ficar doido, Senhor, com pânico, com estresse, com ansiedade. Esse é o mundo louco que a gente vive, Senhor. Por que as coisas são assim? A gente não entende. Às vezes parece que o Senhor desamparou, porque a gente ora e parece que não tem nada, mas nós sabemos que Tu és Deus. A gente não enxerga nada, a gente não vê nada, mas o Senhor sabe. Está aqui o nosso lamento, a nossa tristeza, Senhor. Nossa tristeza, a situação que a gente vive no país. A gente não entende muita coisa. É muita gente na internet que é expert, sabe tudo dos bastidores, dos corredores de Brasília, do STF, das eleições. Ninguém sabe nada. E nós não sabemos nem por que a gente sofre. Nós não sabemos, Senhor, porque há tanta injustiça, tanta corrupção, tanta maldade, tanta ilegalidade, tanta apropriação de poder e tanto sofrimento, tanto pobre, tanta gente usada, tanta escravidão, tanta usura, tanta desigualdade. Por que, Senhor? Por que na minha casa as coisas não acontecem como eu desejava? Por que a minha carreira profissional não foi como eu imaginava? Por que quando eu achei que tudo ia andar para frente, parece que foi para trás? Está aqui a nossa dor, Senhor. Mas o Senhor trilhou o nosso caminho. Mas junto com ela nós dizemos: Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Céus e terra estão debaixo do Teu poder. Os céus proclamam a Tua glória. E o Senhor senta-te na eternidade. A terra é o estrado dos Teus pés. No Teu livro estão escritos todos os nossos dias, diz a Tua palavra. O Senhor está em todo lugar, tem todo o poder, como disse Jesus: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu não entendo por que a gente passa o que passa, mas está aqui o nosso lamento e nossa tristeza. Mas ao mesmo tempo a gente te diz: Tu és Deus, Tu és grande, Tu és santo, e nós dependemos de Ti, Senhor. E obrigado porque o Senhor pode ouvir o nosso lamento, porque se eu não pudesse dizer para o Senhor que é meu Pai, eu vou dizer para quem? E obrigado porque o Senhor nos põe no colo e diz: pode falar, eu estou aqui. E assim como o Senhor ressuscitou a Cristo no terceiro dia, a Tua palavra diz que nós vivemos na Tua ressurreição, no poder dela. Obrigado, Senhor, porque a gente pode desabafar. E o Senhor, como Pai que é, entende que somos crianças, nos impede de cairmos na murmuração e perdermos a nossa fé, mas que a nossa dor nos mature, nos fortaleça, nos faça crescer. E nas coisas que não entendemos nesse mundo decaído, porque não temos e não teremos resposta para tudo, nós possamos descansar nas mãos do Onipotente, porque o Senhor cuida de nós. A semana vai começar de novo, Senhor. A gente vai enfrentar no próximo round o mesmo boxeador que está no outro corner, esperando soar o gongo para nos dar mais alguns murros. Alguns têm desafios profissionais, contratos para assinar, dívidas para pagar, audiências judiciais, exames, diálogos com familiares, reconciliação. Nos dá serenidade por saber que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Nossa casa, nossos filhos, tudo que temos e somos é Teu, está nas Tuas mãos. Eu quero me deitar em paz e logo pegar no sono,
porque o Senhor nos faz descansar seguros. A Ti toda a honra e toda a glória. Despede a gente na Tua paz, para que nessa semana tenhamos outro tipo de serenidade diante dos desafios dessa vida tão louca que a gente vive. Ainda que nós choremos, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, porque ele existe e faz parte da nossa vida. E obrigado porque o Senhor não nos acusa por isso, mas nos promete que pela manhã o Senhor nos consola. Por isso nós Te adoramos e por isso Te amamos. Somos Teus filhos, crianças do Teu reino. Despede a gente na Tua paz, leva a gente para casa debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Uma boa semana. Você que nos assistiu pela internet, pelo YouTube. Até o próximo domingo.